nosso assunto hoje é um pouco mais denso, um pouco mais técnico, mas é importante para a gente lançar as bases, para a gente entender como nós vamos interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, sobretudo a parte da profecia, para entendermos o plano de Deus para a igreja, para Israel e para as nações, como vimos já em outra oportunidade. Então vamos lá. Israel e a interpretação bíblica. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, versos 26 a 35, e essa é a parte introdutória desse assunto tão interessante, nada como introduzir o próprio texto da Bíblia, né? Então, Atos capítulo 8, versos 26 a 35, e a frase de efeito aqui é: entendes tu o que lês? E é isso que nós vamos estar então estudando nessa noite. Entendes tu o que lês? Vamos lá, Atos 8, 26 a 35, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então percebam que tem aí um começo, né? E a partir dali, mas ele então passa por toda a escritura para mostrar que aquela profecia especificamente se cumpre em Jesus Cristo. E aí então nós chegamos a entender nos meios acadêmicos dessa área da interpretação bíblica que a maior dificuldade encontrada no estudo da escatologia diz respeito à hermenêutica. Por quê? Por causa da adoção de métodos de interpretação divergentes e inconciliáveis entre si. Qual o método aplicar? Qual que vai me levar a interpretar corretamente as Sagradas Escrituras? Daí então nós temos a hermenêutica, que segundo o dicionário Aurélio é a interpretação do sentido das palavras, interpretação dos textos sagrados, é a arte de interpretar as leis. Então essa é a definição do Aurélio acerca da hermenêutica. Pois bem, a interpretação do texto bíblico vai passar pela hermenêutica, que é a ciência da interpretação, através dos seus mecanismos. Mas vamos dar uma palavra sobre como se foi desenvolvido esse sistema de interpretação, de regras de interpretação, e foi aplicado à Bíblia para que ela então dissesse uma única coisa só apenas, e não, como querem muitos, várias coisas do mesmo texto. Não. A aplicação sim, são variáveis, são inúmeras, mas a interpretação há apenas uma de cada porção das Sagradas Escrituras, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, vocês sabem que tem aí uma história de que a palavra hermenêutica vem do deus grego Hermes, que ele era um deus mensageiro, ele levava então as mensagens para os afortunados ou não tão afortunados assim, dependendo da mensagem que ele trazia, né? Então, baseado na mitologia grega, então, nós temos essa palavra hermenêutica, que é provavelmente aí herdeira do nome de Hermes, uma vez que ele não somente levava a mensagem, mas ele interpretava a mensagem para o destinatário, tá bom? Então essa é a ideia aqui, daí vem esse termo hermenêutica. No grego clássico, que aí é uma coisa um pouco mais sofisticada, a palavra hermeneu significa
justamente explicar, expor ou interpretar. E você vai encontrar essas palavras lá na República, né, de Platão, né, embora ele não tenha escrito. Platão escreveu, quem não escreveu foi Sócrates. Na República, porque o Platão é que escreveu os pensamentos de Sócrates, né, estou misturando os dois aqui. Então, na República de Platão, essa palavra aparece com esse sentido, com esse propósito e significado. Também na obra de Sófocles, de Oedipus Polônios, isso lá no ano 398 a.C. e Platão 453 a.C., né? Aí então a palavra hermeneu, moi, significa explica-me ou conta-me com clareza, certo? Do grego hermeneu, moi. Pois bem, também na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, Tanakh, para a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Também na Septuaginta, a palavra hermeneu é traduzido como justamente traduzir. Lá em Esdras 4:7, quando foi traduzido para o grego, aparece então a palavra hermeneu, que quer dizer traduzir, que vem do hebraico targem, que é justamente aquilo que é escrito em aramaico com uma nota explicativa do lado. Então essa nota explicativa, né, daí vocês já ouviram falar dos targums, né, que são esses comentários do texto, eles passam então a ter esse termo hermeneu ou hermenêutica para o seu correspondente no grego, tá bom? E é interessante porque quando nós vamos para o Novo Testamento, né, e está aí o Novo Testamento, em mais da metade das dezenas de ocorrências de hermeneu e palavras que se relacionam com ela, significam traduzir mesmo, no sentido direto. Você dá a tradução daquilo que significa o termo, ou a palavra, ou o assunto em questão, tá bom? Em suma, o verbo hermeneu e o substantivo hermeneia significam traduzir, interpretar ou explicar. Então, a hermenêutica tem essa proposta de explicar, de traduzir e interpretar o texto que foi dito no passado e registrado na Sagrada Escritura. Eu tenho aqui um modelo daquilo que é, aqui o texto em hebraico de Gênesis 1:1, em hebraico, da direita para cima, e aqui, Gênesis, está vendo? Do grego, Gênesis 1:1, só que em grego. Mas já só para a gente dar um efeito de ilustração. Muito bem. Continuando, também no hebraico, o verbo, na verdade, patar, que quer dizer interpretar, e o substantivo pitron, interpretação, foram usados sempre no contexto de sonhos, mais ligado com a interpretação do sonho. Então, quando acontecia um sonho profético e era registrado nos anais da história e que tinha um profeta para interpretar o sonho, então esse verbo, patar, ele entrava com essa função também de falar do sonho e interpretar o seu significado, tá certo? Então, essas palavras hermeneu e patar, hebraico e grego, a primeira grega e a segunda hebraico, elas então são sinônimas e elas vão estar fazendo esse cambiamento aí de acordo com o texto que está sendo lido. Se é o Antigo Testamento em grego, vai estar substituindo patar por hermeneu, certo? Reconhecendo sempre que essa palavra tem como objetivo essa ideia mesmo do interpretar e de trazer à luz, à tona, o seu significado. Daí, então, uma definição mais objetiva, clara e concisa de hermenêutica, além daquela do dicionário Aurélio, é essa daí. Hermenêutica é o estudo de princípios de interpretação e a aplicação destes princípios no estudo das Escrituras Sagradas. Então, isso quer dizer hermenêutica, a aplicação em si no texto bíblico para trazer um significado das palavras que foram registradas, tá bom? Mas existem outros termos que vão se associar com a hermenêutica.
E aí então cria um pouco de confusão na mente do estudioso, né, na cabeça de quem está estudando. Porém, uma vez definidos os termos, a gente pode então ter mais equipamentos aí, mais material, recurso para interpretar as Sagradas Escrituras. Quais são esses termos? Por exemplo, você tem a exegese. Bom, é a descoberta do significado do texto bíblico, no seu contexto histórico e literário. Então, a hermenêutica é as ferramentas, e a exegese é a utilização das ferramentas no texto bíblico. Tá bom? Pois bem, agora olha que interessante, existe exegese e existe exegese. A exegese, você tira do texto o que ele quer dizer. E a exegese, você fala para o texto o que você quer que ele diga. Isso acontece muito, já perceberam isso? Tem uma situação muito, assim, escandalosa nessa questão. Se você tem um entendimento mínimo, básico da hermenêutica, você já estudou um pouco o assunto e você aplicou ela ao texto bíblico, você vai perceber facilmente quando um pregador, um orador que está se utilizando de um texto bíblico, se ele está fazendo uma exegese ou uma exegese. Tá bom? Então, essa é a ideia aqui. Então vamos lá. Agora tem uma outra palavra que é que é a segunda palavra, que é exposição. A exegese é um trabalho árduo que vocês não viram eu fazendo, porque eu estava em casa estudando o texto para trazer. Agora a exposição é isso que eu estou fazendo, apresentando para você, expondo aquilo que eu estudei, que eu pesquisei e que eu investiguei, tá bom? Então a exposição é a transmissão do significado do texto e de sua aplicabilidade ao ouvinte moderno, tá bom? Continuando, tem mais uma aqui que também está ligado com o que eu estou fazendo aqui, que é a homilética. O que é a homilética? É a ciência, ou seja, os princípios e a arte, a tarefa de transmitir o significado e a importância do texto bíblico sobre a forma de pregação. Então, a minha ênfase aqui sobre o assunto, determinados aspectos do assunto, é que vai caracterizar a homilia. Por quê? Porque de tantas coisas a ser falado, eu escolhi isso ou aquilo e transmito para vocês, dando as ênfases necessárias para fixar na mente de vocês. E aí então, a outra palavra que vem aí é a pedagogia, porque é a ciência, a arte, né, de transmitir o significado e a aplicação do texto, mas agora sobre a forma de ensino. Então é a didática, é a maneira como é apresentado. Por exemplo, os textos refletidos lá no PowerPoint, né, no telão, as figuras tentando ilustrar, né? Então isso tudo é a pedagogia, a didática, a maneira que eu estou transmitindo a homilia, tá bom? Pois bem, embora diversos métodos de interpretação das Escrituras tenham surgido ao longo da história, apenas 2 são vitais na escatologia. Quais são eles? O método alegórico e o método literal, que também é chamado de histórico-gramatical. Então, esses 2 métodos de interpretação são os sobreviventes de uma enxurrada de métodos que apareceram. Por exemplo, existe um método moral. Então, a pessoa lê a Bíblia buscando um ensinamento moral. Mas a Bíblia não é só uma enciclopédia de um moral. Então, tem muito mais outras coisas. E tem até acontecimentos imorais também que aparecem, né? Mas que também servem para um propósito. Também tem o método apologético, em que você lê a Bíblia na busca de defender a verdade. Esse ainda também se utiliza, mas ele não abrange também a totalidade das Escrituras, né? Porque nem tudo é apologética. Por exemplo, Deus não faz questão nenhuma de defender a sua própria divindade. Ora, Ele é e pronto, acabou. Não se discute. Eu sou o que sou. É o que Ele disse para Moisés quando ele perguntou: que Deus que eu apresento para esse povo aí? Fala que o eu sou te enviou a eles e está resolvido o assunto. Pois bem, então vamos lá. Nós temos aí agora então que trabalhar com esses métodos aí. O primeiro que nós vamos lidar é o método alegórico. Qual a definição desse método?
é aquele que interpreta a profecia bíblica sem considerar como primordial, não que desconsidera totalmente, mas não considera como primordial o significado literal e primário das palavras usadas pelo escritor sagrado, nem também o seu valor histórico e gramatical. A ênfase é sempre colocada no segundo sentido, mais espiritual e, portanto, segundo os defensores desse pensamento, desse método, mais profundo. Então é mais ou menos o seguinte: o que você lê hoje, amanhã pode ter outro significado, depois de amanhã outro significado, aí na semana que vem você não sabe mais qual é o significado, porque se pode ter tantos outros significados quanto a sua imaginação puder criar, qual é o significado mesmo? Se perde aí, certo? Agora, para apoiar essa ideia deles, eles citam Gálatas 4, 21 a 31. Vamos ler o texto, porque aqui está baseado a defesa do método alegórico, e já já nós vamos falar sobre a história, com quem surgiu, onde surgiu, como surgiu e por que surgiu. Mas antes vamos trabalhar na questão da definição primeiro do método. Eles vão dizer que o apóstolo Paulo cita uma alegoria e, portanto, a alegoria é um método de interpretação legítimo para ser aplicado. Só que Paulo não está alegorizando o texto, ele está citando uma alegoria que é bem diferente. Então acompanhe comigo, Gálatas 4, 21 a 31, que fala da alegoria da livre e da escrava. Então percebam que aí você já sente a questão que é uma figura de linguagem que está sendo utilizada aqui para apresentar uma verdade, um princípio imutável e literal. Acompanhe comigo então. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas se diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, a questão aqui é muito importante, porque ele está falando da superioridade da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, da sua superioridade à lei que é instituída no Sinai com Moisés e o povo de Israel que sai do Egito. Ele vai então fazer um paralelo aqui, uma vez que a nação inteira de Israel preferiu estar debaixo da lei do que da promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. Não que a lei não fosse do propósito divino, porque a lei é boa, pura e santa, e ela é que teve que ser aplicada para instituir uma nação e um povo, porque não existe nação sem uma constituição. Até mesmo as tribos indígenas aqui no Brasil, eles têm um código de lei. As nações têm. Até mesmo dentro da anarquia existem leis que vão reger, inclusive, o estado de anarquia. Tá bom? Então percebam que ele está fazendo esse paralelo, então, uma vez que a promessa transcende a lei, porque a lei é o aio que vai conduzir o israelita até o Messias. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então ele faz essa alegoria. Só que é interessante que os defensores, desse método de interpretação alegórica, eles vão dizer que essa é justamente então a maneira
de se interpretar a Bíblia, uma vez que o apóstolo Paulo acabou de ilustrar dois temas importantes da Sagrada Escritura, promessa e lei, através de uma alegoria. E aí então nós temos que rebater isso dizendo que as Escrituras estão repletas de alegoria, sejam elas tipos, sejam símbolos ou até mesmo parábolas. Contudo, são duas coisas completamente diferentes. O uso de alegoria, entretanto, não pode justificar o uso do método alegórico de interpretação. Interpretar uma alegoria, sim, mas alegorizar um texto bíblico, não. Nós não podemos fazer isso, porque se fizermos isso, nós vamos chegar ao ponto de aceitar uma corrente que existe no meio do cristianismo, que diz que não haverá um reino milenar real e literal na face da terra, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 6. Por quê? Porque se você pode interpretar alegoricamente, você vai dizer o que você quer ou não que seja real, fato que vai acontecer, ou que você simplesmente diz, não, aqui tem um sentido espiritual mais profundo que nós não entendemos. Agora imagina se eu vou, mando uma carta para vocês, dizendo, olha, eu vou, ou um e-mail, mais moderno, mando um e-mail aqui para os irmãos dizendo, tal dia, tal hora, nós vamos nos encontrar, eu vou fazer uma visita na sua casa, para você me pagar aquele almoço que você me prometeu. Bom, se eu te mando um e-mail desse, você lê o e-mail, está lá marcado, está lá meu nome, está lá o horário, a data, e eu falando que dia que eu vou, que horas que eu vou chegar. Aí você vai interpretar de forma alegórica o meu e-mail dizendo, não, ele está brincando comigo. Não é bem assim, ele está falando que ele tem muita vontade de estar com a gente, comendo, mas não é comer comida, deve ser comer assim, coisas espirituais, coisas de Deus. Então você não vai se preparar para me receber, e quando eu chegar na sua casa na hora do dia marcado que eu mandei por e-mail, eu posso dar com a cara na porta. E aí eu vou ficar muito bravo com você. Ou tomar sua água. Então percebam, só para fechar isso aqui, então percebam que você não iria alegorizar o meu e-mail. Agora, por que você vai alegorizar certas passagens da Bíblia? Agora, se eu mando para vocês, naqueles PowerPoint bem elaborado, umas historietas, aí então você vai interpretar que aquilo é uma alegoria, certo? Um conto que apenas vai, de forma engraçada, lúdica, revelar uma verdade, alguma coisa, algum acontecimento, mas que não tem nada de compromisso entre nós ali, marcando data de almoço, ou seja o que for. Bom, continuando, nós temos aí para salvar, um método literal. Ótimo, mas vamos entender como que é esse método literal. Não quer dizer que como é que eu posso ilustrar isso aqui? Que o literal exclua a alegoria, exclua uma poesia. Não. Por exemplo, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, tem muita poesia. Não vai dar para interpretar literalmente aquilo, porque é poesia mesmo. Ali se utiliza do exagero e tantas outras questões, justamente para dar a ênfase e a característica do estilo literário, tá bom? Vamos lá, então o que é o método literal? É muito mais do que isso, do que interpretar ao pé da letra, é mais do que isso. É aquele que dá a cada palavra o significado básico, exato, que se lhe dá no seu uso normal, no uso ordinário e costumeiro, quando se escreve, fala e pensa. Está vendo que é mais abrangente a coisa? Exemplo, a palavra leite na Bíblia, original e literalmente falando, é aquele líquido branco produzido pelas glândulas mamárias das fêmeas do mamífero. Entenderam? O líquido branco, certo? Em muitos textos bíblicos a palavra leite é usada no sentido literal e em outros no sentido figurado. Olha aí então, vamos lá para os exemplos. Temos aí o exemplo de Gênesis 18:8. Abraão prepara um banquete com manteiga e leite. Literal ou figurado? Literal. Ou Juízes 4:18-19. Jael dá de beber leite a Sísera, o capitão lá do exército cananita. Ele bebeu leite, literal ou figurado?
Literal, o texto está claro. Né? Ou Isaías 7, 21, 22, o profeta fala da abundância do leite das cabras. Olha, você vai ter uma cabra e ela vai dar muito leite. Ó. Mas também a palavra leite aparece no sentido figurado. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, verso 8, fala de uma terra que manda leite e mel. Opa, como é que é esse negócio? Você vai apertar uma pedra e vai sair leite? Você vai passar a colher na terra, no chão, e vai colher mel? Está vendo que há um absurdo aí, há um uso do exagero. Mas qual é a verdade literal por detrás disso? Uma terra fértil, rica. Uma terra que vai produzir o que vocês precisam para a sobrevivência como alimento básico: leite e mel. Né? E o pão também, seria o terceiro aí. Olha só, também temos um texto aí de 1 Coríntios 3, 2, que o apóstolo Paulo diz assim: com leite vos criei. Ué, só que vocês já estão adultos e ainda estão tomando leite? Qual que é o assunto aqui? Quer dizer que ele está dando um leitinho para os adultos? Apesar que tem muita gente que eu sei que gosta de um leite com chocolate, né? Quente, no inverno então, cremoso. Ai, que delícia! Agora eu prefiro gelado, batido com milkshake. Não é? Mas então qual que é a história aqui? Está falando de imaturidade na fé. Adultos têm que tomar leite de novo, como se fosse crianças, porque não se alimentaram o suficiente ainda. Né? Um outro texto que vai corroborar com isso é Hebreus 5, 12 a 13. Necessitais de leite ainda, ou seja, vocês ainda estão imaturos espiritualmente. Vocês não podem comer alimento sólido, carne, bom bife. Churrasco. E lá é um churrasco, né? Uma picanha. Olha só 1 Pedro 2,2: desejai como meninos o leite. Opa, quer dizer que tem um bando de criança aqui? Bebezão. Não, o que ele está falando aqui é o alimento ele é básico, elementar e rudimentar para o crescimento, é com leite mesmo. Começa com leite, não é? Antes de crer em Jesus e receber a salvação e ter o Espírito Santo de Deus, eu não entendi nada da Bíblia, era um livro enigmático, dificílimo. Mas depois que o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós vamos tomando leitinho, depois a gente pode aprofundar para um alimento mais sólido e trabalhar questões mais complexas das Sagradas Escrituras. E é o que nós estamos fazendo, inclusive, hoje aqui nessa noite. Então, só devemos abandonar o sentido literal quando há um absurdo no texto, em ficar com ele. Por exemplo, quando Cristo Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que você tem que pensar? O pão feito de farinha, claro, tem que ser de farinha. Mas você logo percebe que não se trata disso. Então você vai procurar saber qual é a figura de linguagem, o que há por trás dessa figura de linguagem. E qual é o sentido? Pão é alimento. Exatamente, que ele é essencial para a subsistência da vida. E isso quando falamos de pão da terra. Mas quando ele diz pão do céu, ele está dizendo: existe um alimento espiritual que só eu posso saciar a necessidade de vocês. Então percebam que todas as figuras de linguagem estão relacionadas com o método literal, porque ele abrange a gramática como um todo, tá bom? E a interpretação de cada figura tem valor no sentido original de cada palavra. O enfoque literal aqui não abandona cegamente as várias figuras de linguagem, de forma nenhuma. Se a natureza do texto exige um segundo sentido, por causa do uso das figuras de linguagem, aceita-se sem dificuldade o segundo sentido. E o método literal, então, é o único obstáculo certo e seguro contra a imaginação do homem. Essa que é a verdade. Não é? Continuando, nós temos algumas vantagens no método literal. Por quê? Porque ele estabelece a interpretação sobre fatos palpáveis da Bíblia, como gramática, história, geografia, etimologia, arqueologia e teologia. Esse método vai contemplar todas essas áreas da interpretação do conhecimento humano, tá bom? E aí nós vamos partir já, logo de cara, para a história do método alegórico. Como é que surgiu? Foi lá na escola catequética de Alexandria, fundada segundo a tradição por Marcos, né,
que surgiu a escola de exegese cristã e que ficou conhecida como a mais famosa na história do cristianismo. Não é pura coincidência que lá estava a maior biblioteca do mundo. O conhecimento e o saber já estavam lá, né? A filosofia grega já tinha se instaurado com os Ptolomeus, né? Que é o Ptolomeu era um dos 4 generais de Alexandre o Grande, ao qual foi dividido o Império grego na época da morte do Alexandre o Grande. Então, o que acontece em Alexandria é o seguinte: a filosofia casa-se com a revelação bíblica. E aí então tem uma citação que é o seguinte: e assim, nesse casamento filosofia com a revelação, passou-se a usar as joias emprestadas do Egito para adornar o santuário de Deus. Foi nessa escola que Orígenes desenvolveu o método alegórico, aplicando as escrituras no terceiro século da era cristã, bebendo em parceria com um grande filósofo judeu chamado Filo. Então você tem o filósofo pagão de um lado, você tem o teólogo cristão de outro, e o filósofo judeu, formando o tripé. Junta os três, gera um método alegórico de interpretação das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque o Orígenes considerava a Bíblia como um organismo vivo, que consistia de 3 elementos, e aí então o Maimônides acrescenta o 4º, mas começa com os 3 aqui de Orígenes, que é baseado justamente ao corpo, alma e espírito do homem, e bebendo na psicologia platônica, de como Platão lidava com essa questão, não é? Então vamos lá. De acordo com essa visão tríplice, né, de origem, ele diz o seguinte: quando você interpretar a Bíblia, você vai interpretá-la com o primeiro sentido, que é o somático, que aí então você aborda a questão literal ou histórica, que é fornecido, né, diretamente pelas palavras e também pelo contexto cultural e histórico da época que foi escrito o livro, ou que foi escrito a carta. Mas aí, essa ainda não resolveu, não é suficiente não. Você vai para o segundo nível, que é mais profundo, que é o sentido psíquico ou moral, que dava, né, aí, vida ao primeiro e servia de edificação geral. Até aqui o povão pode chegar. O terceiro, aí não. Aí é só para uma elite, para aqueles que estão acima, né, do povo. Então percebam que tornou a Bíblia exclusivista, sendo que não é o propósito divino, né? Que é o sentido pneumático, que vem daí do espírito, ou místico e ideal, para os que se encontravam no estágio mais avançado do conhecimento filosófico. Então percebam que, ao aplicar essa teoria, Orígenes elimina a letra da Sagrada Escritura e passa a utilizar a espiritualização em praticamente tudo, tornando então a Bíblia um livro que todo mundo pode deitar e rolar, e ninguém então está errado, ou está todo mundo certo, e aí então não se sabe mais o que é certo e o que é errado. Essa alegorização, no entanto, satisfazia o gosto da época, né, que era uma mente fértil para o saber. Não é à toa que nesse período aqui o gnosticismo está muito penetrado dentro da igreja, do cristianismo e do judaísmo e do paganismo de modo geral, que é essa busca do saber num plano mais elevado. É chamado de misticismo da carne. Aí você vai ter os iniciados, aqueles que estão num nível mais elevado, e aí você percebe que todas essas religiões de mistério é baseado nisso, grau não sei o que, grau não sei o que, vai subindo e vai aperfeiçoando. Mas é egípcio, né? Pois é. E Babilônia, a mesma fonte ali, misturada com filosofia grega e revelação bíblica. Aí é que está o negócio.
Esse casamento é realmente uma coisa muito delicada. Pois bem, para fazer frente com isso, a história do método literal. O método literal começou com a Bíblia. E na Bíblia é que nós temos o desenrolar desse método de interpretação. Quando que isso torna-se mais assim nítido na história do povo de Israel? Depois dos 70 anos de cativeiro, que uma nova geração surge e volta para Judá, Reino do Sul, e que durante esses 70 anos foram proibidos de acessarem as Sagradas Escrituras. Era um grupo minoritário que tinha esse conhecimento, esse acesso. Daí surgem as sinagogas para tentar preservar isso. Mas quando eles voltam para Israel, vindo judeus de várias partes, né, da maioria que não teve acesso à sinagoga, a um grupo que estudava as Sagradas Escrituras, aí nós temos o quê? Esdras reunindo o povo para ouvir a lei. É trazido o rolo da lei, da Torá, é lido, e não só lido, é explicado, porque durante 70 anos, princípios da lei não podiam ser aplicados na vida daqueles judeus no cativeiro. Por isso que a Kasherut, que é a lei dietética dos judeus, hoje em São Paulo, que tem uma comunidade judaica muito forte aqui, para ser kasher, para comer só o que está escrito na Torá, você tem que ser assim, mais ou menos, sócio do Banco Safra e outros aí, porque é caríssimo. É caríssimo. Agora em Israel não. Em Israel tudo é kasher. Quase tudo. Também tem o não kasher, não apropriado. Tá bom? Então vamos lá. Olha só a história do método literal. Abra comigo Neemias capítulo 8, de 1 a 8, que é justamente a aplicação disso. Então vamos lá. Neemias capítulo 8, versos de 1 a 8. Percebam que ele vai aplicar o método literal, ele vai resgatar o método literal, porque ele vai ler e vai comentar o que ele leu, explicar o que está sendo lido. Neemias capítulo 8, versos de 1 a 8 diz: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Daí veio o púlpito, né? E estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Semanaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Para quê? Para confirmar se ele estava lendo corretamente. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serabia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Como é que você pode entender isso? Só através do método literal, tá bom? Aí nós chegamos na época do Senhor Jesus. Os escribas e fariseus usavam o método histórico, gramatical, literal. Não usavam o alegórico. Por quê? Porque o alegórico não existia. Veio depois. Todas as interpretações que foram feitas no sentido literal. Só que aí então tem uma coisa que acontece na época do Senhor Jesus. As profecias messiânicas estavam se dividindo em duas correntes. O servo, o rei,
e o servo sofredor. Mas depois de 6 séculos de domínio estrangeiro, os judeus simplesmente não queriam mais saber do servo, do Messias sofredor. Eles queriam um glorioso para libertá-los do jugo romano. E simplesmente apagaram dos anais da memória que o Messias também sofreria pelo povo. Aí então nós temos essa grande questão com os judeus na época do Senhor Jesus. Quando viram que Jesus estava sendo levado preso, que seria morto, crucificado, até os discípulos ficaram na dúvida: será que ele é mesmo o Messias? Até que ele então ressuscita, aparece e diz: convinha que o Messias cumprisse tudo que dele estava escrito nos Salmos, em Moisés e nos profetas, inclusive a morte, a vergonha, a humilhação, o desprezo, para que houvesse derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão, só há perdão dos pecados através da expiação feita pelo sangue. Aí, a partir deste momento, os judeus crentes, os discípulos, seguidores do Senhor Jesus, começam a entender as Escrituras completamente, assim como se tivesse tirado a cortina e agora vê tudo claramente. Enquanto isso, os seus amigos, patriotas judeus, um véu é colocado sobre os olhos deles. Veem, mas não entendem. Aí começa então a ter a compilação do Talmud, que é a tentativa de interpretar a Bíblia naqueles pontos justamente que eles não querem aceitar ou que não entendem por estar tão oprimido, que não sabem o que fazer com aquilo, e os rabinos vêm com uma das mais variadas soluções para não ter que encarar o Messias, Jesus. Essa que é a grande questão. Então, na minha observação, os rabinos, que eram aqueles que estavam mais próximos das Escrituras, eles perderam a grande oportunidade. E Jesus vai dizer claramente isso para ele: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pastor, e eles não fizeram. Os judeus, eles leem o Antigo Testamento, não leem? No Antigo Testamento não aponta Jesus? Exatamente. Mas eles não aceitam, eles não enxergam. Agora, isso é obra do Espírito Santo também, não é uma coisa simples, não só para o judeu, é para qualquer um. Ninguém que não tenha nascido de novo pode entender a Bíblia no seu nível completo espiritual, porque a Bíblia diz assim: as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Um gramático que lê a Bíblia, ele vai entender o que é narrativa, né, o que é a história, ele vai saber falar dos personagens, mas a parte espiritual do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, isso é obra divina do Espírito Santo. Ninguém pode entender isso se não foi iluminado pelo Espírito Santo e não tenha nascido de novo. Muito bem, avançando um pouco mais aqui, nós temos aqui os defensores do método literal. O Orígenes está lá em Alexandria, fazendo o estrago dele, mas outros estão defendendo a sã doutrina, a verdade da palavra. E aí nós temos aí o Diodoro de Tarso, que fundou uma escola em Antioquia, e ele fez o maior tratado hermenêutico da história do cristianismo naquela época. Só que a mando dos seguidores do método alegórico, o material dele foi queimado no fogo. E depois dele veio o seu discípulo, que é o Teodoro, que também enfrentou Orígenes, desmascarou, desbancou a falácia do método e que realmente provocou um grande avivamento no cristianismo. Mais tempo depois veio um outro chamado Agostinho, que aí também vai penetrar já na hierarquia, porque aí a religião católica está ascendendo, começa em 314 com a conversão de Constantino, lá em 409 começam a estabelecer
a hierarquia, e aí depois, até hoje, vem se desenvolvendo a religião católica, dominando, se apropriando. Uma conversão que... Pois é. Agostinho então, foi bispo, né? De Hipono, né? Pois bem, então, a restauração do método histórico gramatical vem na Reforma, com os líderes da Reforma, que vão insistir no estudo gramatical da Bíblia, que vão dar ênfase nas línguas originais. Aqui acontece um grande florescimento com a comunidade judaica da Europa, porque agora os rabinos são procurados pelos teólogos protestantes para aprender o hebraico, para interpretar corretamente a Bíblia na sua língua original. E aí vai se destacar a necessidade do conhecimento histórico da época e condições do tempo em que o texto bíblico foi escrito. E aí vamos falar da necessidade da iluminação do Espírito Santo na interpretação, da proporção da fé, da referência a Cristo, o Messias, na Bíblia, né? O único sentido da Bíblia como literal. E a interpretação da Bíblia, então, deve ser feita como um livro comum, como um outro livro, na parte humana, mas sem desassociar a parte divina, que aí tem a parte dos milagres, dos sinais e prodígios e maravilhas, que a ciência da época não consegue provar e, portanto, se afasta da Bíblia, da fé e do cristianismo, mas que até hoje, por mais que a ciência se desenvolveu, também não provam nada. Aí criou essa época de cinismo na pós-modernidade, e que então, já que a gente não consegue nem com a ciência provar coisa alguma, então esquece do resto, vai viver, né? Vive aí, porque não tem muita coisa nessa vida mesmo não, certo? Se nem a ciência que veio para desbancar a religião conseguiu resolver o problema da humanidade, então vamos acreditar no que agora? Não acreditar mais nada, ou vamos acreditar em tudo. Essa é a característica da época pós-moderna em que nós vivemos, do pluralismo religioso, do que é fashion, fazer isso ou fazer aquilo, ser budista, né, ser zen, mas trabalhar lá com a matemática pura, está entendendo? Então é muito comum isso, e isso vai transitando assim, porque realmente não tem nada mesmo que dê absoluto, tudo é relativo mesmo. Esse é o nosso espírito de época, tá bom? Então, a Reforma veio trazer a Bíblia de volta para a mão do povo, dizendo: vocês são capazes de interpretar a Bíblia se vocês tiverem o Espírito Santo de Deus. Esse é o maior marco da Reforma, né? E aí vem o sola Escritura, e somente a Escritura. Pois bem, caminhando para o fim, nós temos aí a interpretação literal, que realmente é a única maneira de harmonizar tudo aquilo que nós temos para compreender da Sagrada Escritura. A interpretação de acordo com a profecia é outro assunto aí, que lá em 1 Pedro, que nós temos no capítulo 1, 21, diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. O que quer dizer isso? Não é o caso de que nós não podemos interpretar. Pelo contrário, devemos fazer, mas interpretar a profecia não nela mesma. Ela tem que estar dentro de um contexto geral, que é um sistema que vai conectando ela dentro do sistema, as informações dentro do sistema maior, mais amplo. Por exemplo, não se pode entender o assunto arrebatamento se você não conhecer o esquema profético completo. Senão é uma coisa no ar, sem contexto, que pode se perder em si mesmo. Então a proposta da profecia na interpretação literal é que se conheça o sistema, o esquema mais amplo e completo, que é o que nós estamos fazendo aqui, falando de Israel e as profecias. Temos Israel como a chave hermenêutica. E aí, para encerrar, nós vamos ler aqui uma passagem muito interessante para ilustrar isso, que é Isaías 61 com Lucas 4, 16 e 19. Vamos até lá, Isaías 61, e assim nós terminamos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo
em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Bom, até aqui está bom. O texto continua, não acabou ainda o seu contexto. Mas olha só, o Senhor Jesus entra na sinagoga e pega o rolo do profeta Isaías nessa porção, e ele não lê tudo, ele lê só parte. Olha que interessante isso. Vamos lá para Lucas 4, 4:19, 4:16 a 19. Agora Lucas 4, 16 a 19. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Mesma coisa, não é? Certo? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Por quê? Primeiro que ele não leu a porção inteira. Fala lá o dia do juízo, da vingança do Senhor. Aí tem os tristes, a consolar os tristes, aqueles que foram oprimidos. Ele não leu. Por quê? Porque ele ficou para a volta dele. Porque o texto em si tem uma dupla referência. A primeira parte se cumpriu literalmente na vinda de Jesus. Ele curou os cegos, ele curou os aleijados, ele libertou os oprimidos, os possessos, e anunciou a chegada do reino de Deus. Mas a segunda parte, que é o juízo de Deus sobre a humanidade, ele não falou nada. Aí quando perguntaram quando vai ser o fim, aí ele disse: quando acontecer isso, a parte com discípulos. Então percebam que no mesmo texto há uma dupla referência. Aquilo que vai acontecer no futuro imediato, né, no caso de Jesus, e aquilo que vai acontecer no futuro ainda distante. Aí então nós terminamos com essa questão da interpretação bíblica, aprendendo que no método literal você vai respeitar inclusive essas questões. Por quê? Porque você vai levar em consideração a história para comprovar se já aconteceu ou não. E aquilo que não aconteceu na história ainda vai se cumprir.